apoie, que te favoreça, que de alguma forma te ajude a vida de fé. Nós estamos aqui porque nós queremos crescer nesse relacionamento com Deus. Esse é o nosso objetivo e por essa razão nós nos reunimos, para que mutuamente possamos nos ajudar nesse crescimento. Esse é o nosso objetivo maior. Nós queremos fazer uma reflexão nessa noite sobre um lugar de transformação. A gente tem expectativas quando a gente viaja, que aquele lugar que a gente tem no nosso trajeto vai ser um lugar de refrigério, de renovação de forças, e vai ser um lugar que transforme a nossa vida, ou pelo menos tire o nosso cansaço, o nosso estresse, e aí por aí nós vamos viajando no mundo afora. Temos a expectativa de encontrar um lugar de descanso, um lugar de refúgio, de refrigério, de transformação. E obviamente Jesus, quando Ele veio a esse mundo, para muitas pessoas Ele foi esse lugar. Por onde Ele andava, Ele foi lugar de refúgio, de paz, de fortalecimento, de cura, de restauração, de transformação, de perdão, de uma palavra de vida. Foi de fato esse lugar de transformação. E é verdade que Jesus tentou então de diversas formas passar para a humanidade esse entendimento de que todo ser humano precisa de um lugar que o receba bem, para que possa haver essa transformação, que todos precisam de um lugar de refúgio. Nós cantamos aqui essa música, né, que falava de um lugar de descanso, de um lugar de refúgio, de renovação de forças, e nós precisamos disso. Aí Jesus vem e começa a falar do reino de Deus, e diz que o reino de Deus é um lugar especial. Aí eu quero ler juntamente com vocês o texto de Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32, Jesus de diversas formas tentou passar para os seus ouvintes esse conceito de reino de Deus, que seria de fato o lugar de transformação, que seria o lugar de mudança. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu, o reino de Deus, é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes de hortaliças, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos nos seus galhos, nos seus ramos, e ali os pássaros então têm esse privilégio da reprodução, da multiplicação, de cuidar bem dos pequenos que estão surgindo, né, nesse acasalamento. O reino dos céus, Jesus usando uma série de parábolas, comparativos, de figuras, para que o povo compreendesse. O reino dos céus é como uma sementezinha que é lançada na terra, cresce, se desenvolve e depois acaba se tornando tão seguro, tão forte, tão completo, que as aves vêm e encontram na verdade é uma hortaliça, né? Mas ela se torna grande porque ela fica mais ou menos uns 4 metros de altura e tem galhos reforçados, e ali os pássaros então encontram o seu refrigério, o seu refúgio, fazem o seu ninho. E tem lá o seu momento de multiplicação, de cuidar dos pequenos, um lugar especial. E aí Jesus diz o seguinte: veja só, o reino dos céus, às vezes ele começa pequenininho, e ao ponto que muitas vezes nós não damos valor, não damos significado, não damos importância, porque talvez aos nossos olhos ele é pequeno demais, insignificante demais, que deveria ser diferente, deveria ser do meu jeito, não do jeito que Jesus está falando, e nós não consideramos, mas acaba crescendo, e se torna de fato um lugar de refrigério, um lugar de descanso, um lugar de ninho de pássaro. Jesus, usando essa analogia, obviamente ele queria que a gente compreendesse o conceito. Por que ele fala dos pássaros? Por que ele fala do ninho? Por que ele fala desse lugar de segurança? Querendo nos passar que nós precisamos de fato desse lugar também. Se no Antigo Testamento se falava muito em rochedo,
rocha, um lugar seguro. No Novo Testamento, Jesus usa outras formas de expressar a mesma coisa, como nós precisamos disso. Ela se torna como uma árvore e os pássaros vêm e fazem os seus ninhos. Jesus tinha dificuldade, sim, deixar claro para a humanidade o que de fato é o reino de Deus. Não estou questionando a capacidade de Deus agora, quando eu falo que Ele tinha dificuldades. Tinha dificuldades por causa da nossa incompreensão, por causa da nossa limitação. E aí Jesus usa uma série de outras parábolas para deixar claro o que de fato é reino de Deus. Reino de Deus pode ser lá em casa? Pode. Reino de Deus pode ser na sua casa? Sim. Pode ser na rua? Sim. Mas qual é o formato do reino de Deus? Quais são as características do reino de Deus? É apenas um lugar onde Deus está perto? Ou é um lugar de transformação, de mudança, de influência? Como é que é o reino de Deus? Reino de Deus é um lugar onde eu busco um refrigério por um momento, depois eu sigo o meu caminho? Ou é um lugar para toda a minha família, para todo sempre, para todos os dias da minha vida? E aí Jesus explica de outra forma um pouco mais do reino de Deus no Evangelho de João. E aí, se você quiser ler, nós vamos ler o capítulo 15, versículos 1 a 17. Mas se numa oportunidade você quiser ler um pouco mais sobre essa compreensão toda do reino de Deus, leia os capítulos 13 até o 17, obviamente o 17 também, e você terá um entendimento do que de fato é reino de Deus. Jesus começa lavando os pés dos discípulos e termina no capítulo 17 com a sua oração intercessória a favor dos apóstolos, dos que virão mais tarde pela nossa vida, os que virão após a nossa existência. Ele intercede, ele ora por todos. Mas aqui no Evangelho de João capítulo 15, ele usa uma outra analogia para deixar claro o que é reino de Deus. Ele começa assim, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, trazendo um outro conceito para a gente. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem muito mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará, será como um ramo seco como ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos e fazem o que eu mando. Eu não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Assim, a fim de que o meu Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês
é isso, amem uns aos outros. O texto é um pouco extenso, mas ele vai abordando de diversas formas, talvez algumas verdades. A gente não vai entrar em detalhes em todas essas verdades, mas eu gostaria de sublinhar 3 verdades que podem sim nos trazer uma nova luz em relação a essa compreensão do reino de Deus. Em primeiro lugar, ele fala de estar com e estar em Deus. O conceito de estar com é simples para nós. Eu estou com fulano, saí para jantar com Beltrano, agora eu vou sair com e vou viver a minha vida com. E esse com faz parte, a gente entende e compreende com toda tranquilidade. Mas o texto aqui fala de uma outra expressão, aquele que está em Deus, aquele que está em Cristo é diferente. Eu posso estar perto, mas eu posso também estar envolvido. Eu posso estar perto por simpatia, por interesse, por egoísmo, eu posso estar perto. Mas eu só consigo estar envolvido de Deus se eu deixo para trás algumas coisas, se eu deixo algumas coisas de lado e me coloco em humildade diante de Deus. Aí eu estou em Deus, em Cristo, e a minha vida é guardada em Deus. E esse significado nós queremos explicar um pouco melhor. E o texto também fala um segundo aspecto do ser limpo, estar limpo, ser purificado. Ele coloca lá o objetivo de uma produtividade, de uma alegria, de uma satisfação. Mas fica claro para a gente que, da forma como começa o texto, dizendo: eu sou, diz Deus, o agricultor. Eu sou o agricultor, e eu preciso podar, tirar, limpar esses ramos, para que tudo aquilo que rouba energia, tudo aquilo que não tem utilidade, possa ser cortado fora, e permaneça apenas aquilo que frutifique. Permaneça apenas aquilo que dê bons resultados, que tem a ver com o nosso potencial. Ser limpo, ser purificado. E o terceiro aspecto que quero frisar nessa noite é presenciar a glória de Deus. E esse é um conceito que muitas vezes nós também não conseguimos entender, porque nós achamos que a glória de Deus está lá, longe, em algum lugar, uma nova dimensão que a gente não consegue dimensionar, que a gente não consegue compreender. Lá está a glória de Deus. E o texto fala que Deus quer manifestar a sua glória aqui. Mas como é que Ele vai manifestar sua glória no nosso meio? Fazendo um milagre, verdade. Mas ainda há outras maneiras de Deus manifestar sua glória no nosso meio. É o poder de Deus, é o sobrenatural de Deus atuando no nosso meio, agindo no nosso meio, trazendo renovação, operando nas nossas vidas, fazendo de nós uma nova criatura, transformando o nosso destino, cuidando de nós, nos envolvendo a manifestação da glória de Deus. E o objetivo, obviamente, de Deus é que a gente compreenda o reino de Deus não apenas como um lugar onde há um ajuntamento de pessoas que atentamente ouvem a palavra, voltam para casa sem experimentar algo novo, sem vivenciar o sobrenatural de Deus. E é essa ênfase que Jesus coloca aqui. Veja só que interessante, no capítulo 14 de João, ele fala da vinda do Espírito Santo. No 16, ele volta a falar da presença do Espírito no meio do povo de Deus. E aqui ele pontua, já dando essa ênfase da manifestação da glória de Deus no meio do povo. Reino de Deus é quando nós estamos em Deus, purificados, experimentando da glória de Deus. Estar perto, você pode até avistar alguma coisa de longe, mas isso vai ser apenas a experiência dos outros, não vai ser a sua. Reino de Deus é estar envolvido, é estar dentro disso. E obviamente para estar dentro deve haver um posicionamento de cada um.
individual, para que a gente experimente de fato esse novo. Um lugar de estar em Deus, um pouco mais dessa ênfase que eu já pontuei. Como é que eu posso estar em Deus? E aí a gente já ouviu tantas vezes falar dessa comunhão que eu preciso ter com Deus, que essa comunhão vai me levar a ter comunhão com os outros irmãos em Cristo, e assim eu vou ter uma vida abastecida, eu vou ter uma vida transbordante, porque essa comunhão com Deus, esse estar na presença de Deus vai gerar algo novo para mim. É certo que eu preciso ter meus momentos de devocional, de reflexão, de meditação. Eu não posso passar a semana sem pensar nisso. Eu preciso ter tempos significativos para me alimentar daquilo que Deus quer passar para mim. Porque afinal eu estou em Cristo, eu estou em Deus, Ele me envolve, eu posso experimentar dessa grandeza dEle. Viver como aquele que foi escolhido e que é amado. Se eu sou amado, eu gosto de ter relacionamentos. Se eu sou amado, eu gosto de estar perto. Se eu sou amado, eu também gosto de amar e gosto de abraçar. Isso faz parte. Se eu amo a Deus, tenho um relacionamento com Deus, eu quero viver esse amor que Ele tem. Eu quero estar nesse amor e eu quero viver como aquele que é escolhido. E não apenas aquele que foi perdoado a longa distância. Eu quero viver como escolhido filho de Deus, numa nova dimensão. Eu quero estar na palavra, e até o texto fala, Jesus fala para os discípulos: vocês foram purificados pela palavra, vocês são sustentados pela palavra, na oração, na adoração, na profunda admiração daquele que Deus é. E aí ele continua dizendo assim: quem permanece em mim, quem tem esse relacionamento comigo, esse de fato vai ser um ramo, que vai ser podado, vai ser limpo, mas vai ser um ramo, que significa continuidade daquilo que Jesus fez aqui. Vai ser um ramo para frutificar mais e mais. Veja só, esse estar em Deus significa um posicionamento contínuo, não pontual. Não é só um dia que eu falei Jesus, beleza, joinha. Como curti uma foto do Instagram, joinha, beleza, gostei, amei, muito legal. É muito mais do que isso, é estar nele. E obviamente aí vem o segundo processo de deixar tudo de lado, tudo aquilo que me atrapalha de estar na presença de Deus. Como é que está essa sua vivência? E aí eu preciso falar que há pessoas que eu tenho visto sofrendo tanto na vida de fé, chorando, lamentando, pisando na bola, levantando novamente, caindo de novo. E muitas dessas pessoas se perguntam: mas como é que eu posso viver uma vida de fé? Estando perto de Deus, encostando em Deus? Não, é estar nele, é estar de fato com Ele, perto, sim, mas muito mais do que isso, estar envolvido de Deus e permitir que Deus nos envolva para viver esse novo dEle. Toda e qualquer luta, fraqueza, vontade de desistir, na grande maioria das vezes está relacionado em não ter compreendido esse conceito, que eu preciso estar nele, não ter um ato religioso num domingo final de tarde ou durante a semana num grupo pequeno e falar assim: ei Deus, estou aqui, joinha, joinha, legal, vamos cantar um louvor agora, glória a Deus, aleluia, mais alguma coisa, paz, paz do Senhor, meu irmão, e aí está tudo resolvido. A gente não consegue viver só de aparência o nosso relacionamento com Deus. Ele de fato precisa ser um relacionamento nele, completamente nele, para que a gente possa vivê-lo intensamente. O segundo aspecto que eu já citei é o lugar de purificação. E aqui nós temos algo que talvez
nos leve muitas vezes a pensar em outras coisas. A gente sabe que há questões na nossa vida que precisam de purificação. Ou são pensamentos, ideias, planos, ou são imagens, são áudios, são falas, são convívios, que de fato têm nos manchado, têm nos sujado. E a gente tem vivido aquilo lá e não quer abrir mão. E aqui o texto ele é muito claro, Jesus vai falando, passando esse recado: todo ramo que não dá uvas, ele vai ser cortado. E aí é só analisar a nossa vida, aquilo que não frutifica, precisa ser tirado, limpo, confessado, colocado de lado. Precisa sair da nossa vida, não podemos querer abraçar o pecado e ao mesmo tempo estar em Deus e experimentar da glória de Deus. Isso não funciona. Todo ramo que não frutificar precisa ser cortado, todo ramo que deve frutificar precisa ser limpo. São, na verdade, duas ênfases: o que não tem valor precisa ser cortado, e o ramo que deve frutificar precisa estar limpo, para que de fato possa frutificar. E aí entra todo esse processo de confissão e de libertação na vida do ser humano. Muitas vezes a gente não consegue entender nem a força do pecado e também não a força do mundo espiritual que tantas vezes nos cerca. A gente acha que é apenas um jogo, um ligar, desligar, aqui é fácil, isso aqui eu domino. A gente muitas vezes não entende que o salário do pecado é a morte, que o pecado leva à destruição na família, na vida pessoal, à minha volta. A gente não consegue compreender muitas vezes que uma pessoa pode estar sim fortemente oprimida e tem tremendas dificuldades de viver libertação. Ela sofre, ela quer, ela se esforça, mas não consegue. E aí há uma força talvez que a carrega, que a arrasta para a imoralidade, para o orgulho, para a vaidade, que a arrasta uma vida fútil, e a pessoa não consegue. E tem tentado talvez 10, 20, 30 vezes, tem chorado: Deus me ajude, por favor, eu quero sair disso. Mas tem vergonha de falar: sinto uma forte opressão. Tem vergonha de falar: parece que há uma força que está me puxando para uma direção que eu não quero caminhar. Falta libertação, falta um posicionamento, uma renúncia, falta uma confissão profunda daquilo que foi feito, ou daquilo que foi o envolvimento que trouxe isso. E depois uma libertação disso, uma declaração de pureza, de purificação, e se necessário for, se há alguma entidade, se há algum demônio, precisa ser mandado embora. E como filhos de Deus, nós temos essa autoridade de dar uma ordem a um demônio, a um espírito maligno, para que ele deixe a nossa casa, para que ele deixe a vida de fulano, para que haja libertação de fato. Gente, eu não quero que você pense só porque você conversou comigo talvez na penúltima, na outra semana, que eu estou falando de você agora. Eu tenho conversado com uma série de pessoas ultimamente. Eu vejo uma tremenda dificuldade em algumas pessoas de viverem vitória. Elas fingem vitória. Elas disfarçam que está bem. E a gente olha nos olhos, a gente vê tristeza, a gente vê angústia, a gente vê uma perturbação, a gente vê culpa, e a pessoa finge que está tudo bem. Não, isso aqui eu já resolvo em casa, isso aqui, não vou abrir não vou falar disso não. E então ore por mim. A gente ora, e a gente percebe que a pessoa tem medo de ser liberto. Mas por quê? Será que aquilo que aprisiona é tão bom? Se está levando à morte, aquilo que aprisiona é tão melhor do que a libertação que Deus oferece? Algumas coisas precisam ser cortadas fora, algumas coisas precisam sair, precisam ser tiradas da vida.
E aí você precisa analisar a sua vida e entender as forças que te atraem. Se o Espírito Santo habita em você, ele te puxa para a presença de Deus. Se o espírito da ganância habita em você, ele vai te puxar para a ganância. Se o espírito de orgulho habita em você, ele vai levar você à altivez. Se é o espírito da preguiça que está atormentando você, você vai perceber que o que mais quer é deitar numa rede e dormir. Então você consegue entender o espírito que há em você, ou talvez a mentira que está em você, que está te levando para aquele lugar. E aí Jesus diz, reino de Deus é um lugar de libertação, não é um lugar de aprisionamento, de escravidão, de tortura, de dificuldade, de uma vida sem graça, sem gosto, sem vontade de viver. Nós precisamos discernir as forças que estão à nossa volta. Eu não estou dizendo com isso que há um espírito maligno em você, não estou falando disso. Mas pode ser que tenha alguém bem perto, e que tenha uma certa voz ativa, e muitas vezes te influencie, e te leve ao mal, pode ser. Isso significa que você deva sair apavorado daqui? Não. Você tem um Deus tremendo que pode te libertar de qualquer opressão, de qualquer influência maligna, de qualquer mentira satânica, de qualquer engano desse mundo. Você tem um Deus poderoso que pode te libertar, sim. Jesus diz, o Pai é o lavrador, e aí ele vê os ramos, que somos nós aqui. Ele diz, aquilo que está seco precisa ser cortado, aquilo que está ruim precisa ser cortado, que permaneça apenas o ramo que frutifique, e esse precisa ser limpo, para que possa frutificar muito. E é interessante que ele faz uma associação desse frutificar, dizendo para que a alegria de vocês seja completa, e obviamente isso é algo muito valioso. E o terceiro aspecto que eu quero pontuar nessa noite, é que o reino de Deus é um lugar de glória, é um lugar da glória de Deus, onde a glória de Deus se manifesta. E aí Jesus usa uma expressão lá dizendo, onde a natureza de Deus se revela, onde as coisas acontecem. E aí ele fala lá, onde a oração é atendida, onde há um clamor e a oração é atendida, onde as pessoas vivem no amor e na alegria, onde as pessoas de fato são identificadas como seguidores de Jesus, não porque carregam uma Bíblia debaixo do braço, não porque se identificam com cristãos ou têm um adesivo da igreja no carro, não porque vão no domingo à noite para o culto, mas por causa da sua forma de ser, sem saber talvez da religião da pessoa. Ela olha e diz, eu percebo que esse, que não sei de onde é filho de Deus, é discípulo de Jesus, é seguidor de Jesus, um lugar onde a glória de Deus se manifesta. E o texto fala aqui por 2 vezes, onde as orações são atendidas. E Deus quer que a gente viva esse lugar. E esse lugar, obviamente, se forma ou acontece onde 2 ou 3 estão reunidos. Onde a gente talvez seja num grupo maior. É um lugar onde a glória de Deus se manifeste. Aí é importante você entender, você fazendo um discipulado, e você vê que a pessoa está aflita. Você pode orar para que Deus manifeste a sua glória na vida dela, para que ela experimente algo novo. Como falei antes, a gente vê as pessoas muitas vezes com medo de compartilhar das suas dificuldades, dos seus problemas, das suas perturbações, e fingem que está tudo bem, mas no olhar a gente percebe que não. O que a gente pode fazer? Deus, manifeste a tua glória na vida dessa pessoa, que ela experimente total libertação,
que haja algo novo na vida dela, sim, que a oração seja atendida, que o clamor do coração dela seja atendido, que haja algo novo na vida dela. Reino de Deus não é estar encostando em Deus, é estar envolvido por Deus, estar envolvido na comunhão dos filhos de Deus, é de fato ser limpo, purificado, e é o lugar então onde a glória de Deus se manifesta, para que a gente experimente Deus, um pouco mais de Deus, onde a gente pode, no final da reunião, falar: eu sei, eu estive na presença de irmãos e a glória de Deus se manifestou. A gente não falou só debatendo sobre a Bíblia para ver se eu concordo, não concordo, se eu acho diferente, não acho diferente. Não, nós nos reunimos na casa de fulano, do Zé, e foi legal lá, não porque teve um lanche bacana, mas sim porque a glória de Deus se manifestou naquele lugar, porque a gente viu algo novo, porque o Espírito de Deus estava presente e foi tocando as nossas vidas. Como? Bom, como não tem como explicar. Aí não tem como explicar, mas que o Espírito de Deus estava presente, tenho certeza. E aí tem um texto de 1 Coríntios capítulo 14, quando o apóstolo Paulo então descreve um pouquinho sobre essa manifestação de Deus no ajuntamento de pessoas. E aí ele diz: então chega uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, ela não sabe exatamente como é a Bíblia, o que está escrito, mas ela foi convidada e está lá na presença do pessoal, e ela não consegue entender tudo o que acontece lá, mas no final ela diz: eu sei, Deus está presente, eu sei, Deus está aqui. Como? Explique. Não sei explicar, mas eu estou percebendo Deus aqui nesse lugar. Reino de Deus é um lugar de oração, sim, mas orações atendidas, onde a natureza de Deus se revela, sim, no nosso particular. E aí não são só os milagres maiores, mas todo tipo de milagre. Eu lembro de uma senhora, ela ficou paralisada das pernas por alguma razão que eu não sei qual. E ela então aceitou a Cristo, e aí cada vez que ela ia num culto de cadeiras de rodas, ela chegava no culto, e aí o pessoal olhava e dizia: não, Deus quer operar um milagre aqui agora, não é por acaso que essa senhora entrou. E aí o pessoal começou a orar para que ela fosse curada, e ela foi então de igreja em igreja. E aí quando ela chegou numa congregação lá em Curitiba, ela chegou e na apresentação, sabe o que ela falou? Eu não quero que vocês orem por cura, que a minha ênfase não está na mobilidade das minhas pernas, eu quero sentir a presença do meu Jesus aqui, eu quero sentir Deus, eu quero conversar com Deus, eu quero abraçar meus irmãos aqui, eu quero ser normal. Se Deus me fará andar ou não, eu não estou preocupado com isso, eu quero ser um cristão normal. Não cada vez que eu entro na igreja o pessoal já olha com o olhão assim: vamos orar por cura, vamos orar. Não, eu quero conviver com o povo de Deus, eu quero ser abençoado, eu quero abençoar. Eu quero que Deus transforme meu coração, que me leve mais perto dEle, é isso que eu quero. Veja só, Deus quer fazer milagres e maravilhas. Deus pode fazer um paralítico andar? Claro que pode. Ele vai fazer isso sempre? Não. Mas quando o povo de Deus se reúne, vamos imaginar essas pessoas que aqui na frente estão, esse grupinho aqui na frente, se reúne numa casa, a casa do Antônio. Há necessidades nesse grupo aqui? Há. De saúde? Talvez nenhuma, todo mundo perfeito.
Alguns mais bonitos, outros menos bonitos, mas tudo bem, o importante é a saúde. Aí está o pessoal ali, né, feliz da vida. O que eles precisam, quais são as necessidades, quais são os anseios do coração desse povo, como é que Deus quer se revelar nesse grupo, a necessidade de salvação, a necessidade de perdão, de reconciliação com alguém da família que não está presente. Há talvez um problema financeiro, há talvez sim um problema espiritual e a pessoa sente esse bloqueio, precisa de libertação. Esse povo que faz parte do reino de Deus, que está em Deus, purificado pelo lavrador, poderá orar. E a palavra do Senhor diz o seguinte: as orações serão atendidas. Está aqui nesse texto que nós lemos. Entender que reino de Deus se pode viver de uma forma muito simples, mas o entendimento precisa ficar claro. Quando o grupo, o ajuntamento se torna um grupo social, onde o mais importante é o quebra-gelo, ou talvez o lanche depois, os comentários sobre chuva, lavoura ou política, obviamente não há esse entendimento de reino, aquilo que Jesus veio mostrar. Aí a pessoa fala, mas é uma célula da igreja. Sim, e daí? Se a presença de Deus não se torna forte, se não há manifestação da glória de Deus, o que adianta o ajuntamento? O que adianta o estar junto? Uma ótima amizade. Tem serventia? Tem alguma finalidade, pode ajudar de alguma maneira. Deus quer que a gente viva o reino de Deus. E essa nossa reflexão pode servir também de introdução para o treinamento no próximo final de semana, sábado à tarde, domingo pela manhã, que a gente vai conversar mais sobre a presença de Deus no nosso meio. Esse é o objetivo. E que cada um esteja aberto e faça a sua parte, para que não seja um estorvo no ajuntamento do povo de Deus, e sim uma força adicional. Alguém que está à disposição para ser usado por Deus. Alguém que está à disposição para ser um canal de Deus e abençoar muitas pessoas. Esse é o objetivo do reino de Deus. Qual é a sua responsabilidade? Qual é a sua incumbência nesse ajuntamento do povo de Deus? Nesse lugar de comunhão, para que de fato esse lugar seja um lugar de transformação. Porque quando é um ajuntamento apenas e se decreta comunhão sobre esse ajuntamento, pode ser um lugar legal, mas não haverá transformação, não haverá libertação, não haverá perdão, não haverá uma edificação, haverá apenas um ajuntar-se num grupo de amigos. Qual é a minha responsabilidade quando eu vou a um grupo pequeno? Qual é a minha responsabilidade quando eu vou a um discipulado? Qual é a minha responsabilidade quando eu vou conversar no final do culto com alguém? Qual é a minha responsabilidade amanhã, no meu tempo a sós com Deus? Eu vou só lembrar de mim mesmo ou eu vou lembrar de você, do seu rosto, você que está aflito, desanimado, desencorajado? Eu vou lembrar só das minhas necessidades, dos meus desejos, meus anseios? Ou eu vou lembrar daqueles que eu sei que estão sofrendo? E na terça-feira, que diferença fará o encontro de hoje à noite? Eu posso viver reino de Deus na terça ou só no domingo? Eu posso viver reino de Deus na quarta ou só esporadicamente uma vez por mês, dia de ceia? Qual é a minha responsabilidade para que o lugar de comunhão se torne de fato um lugar de transformação? Feche seus olhos.
Cada um precisa dar a sua resposta a Deus, ter a sua conversa com Deus. A pergunta que eu preciso fazer a você é muito simples: você está vivendo o reino de Deus? Você já está compreendendo o que é viver reino de Deus? Compreendendo que é de fato estar envolvido com Ele e não marcar presença esporadicamente no ajuntamento do seu povo? Se você está entendendo o que é reino de Deus, você tem vivido essa purificação, essa limpeza da sua vida, o arrependimento do pecado, busca por libertação de toda e qualquer escravidão, aprisionamento? Se isso está acontecendo, certamente você tem vivenciado, experimentado a manifestação da glória de Deus na sua vida também, não é verdade? Talvez em pequena escala, mas Deus está te convidando nessa noite a viver mais intensamente o reino de Deus e experimentar mais intensamente a manifestação de Deus enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você vive reino de Deus, enquanto você louva, enquanto você adora. Querido Deus, aqui estamos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque aos poucos a gente vai compreendendo um pouco melhor o que é reino de Deus, o que na verdade o Senhor quis ensinar para os discípulos, para nós, o que de fato é viver contigo, estar contigo, ter a nossa vida em Ti, ser guardado por Ti, ser uma nova criatura, transformado, restaurado, perdoado, liberto. Ó Deus, nós queremos Te agradecer porque também nessa noite o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor se revela a nós. De alguma forma a gente pode adicionar algo àquilo que o Senhor tem dito ao nosso coração, para uma transformação maior da nossa vida, para uma mudança mais intensa do nosso viver. Pai, nessa noite eu oro para que a Tua glória se manifeste no nosso meio, Pai. Nós precisamos disso. Ainda não somos perfeitos, não somos infalíveis, temos as nossas lutas, sim. Mas, Pai, nós declaramos nessa noite que precisamos da manifestação da Tua glória no nosso meio, porque sem essa manifestação do Senhor é tão difícil viver, Pai. O Senhor sabe disso. O nosso fardo é tão pesado, Deus, a nossa vida é tão complicada sem essa Tua ajuda, essa Tua presença maravilhosa. E por isso nós pedimos que o Senhor caminhe por entre as cadeiras e venha tocar nossas vidas de acordo com a necessidade, ou trazendo perdão, trazendo o alívio, uma palavra de esperança, uma ministração específica a cada um de nós, Pai. Que o Teu poder se manifeste no nosso meio, que haja o derramar da Tua graça sobre nós, do Teu amor, do Teu perdão, para que a gente sinta esse amor, saiba o quão amados somos do Senhor, e também que possamos nos posicionar para viver em Ti, não só durante o louvor ou durante um culto, mas que toda a nossa vida esteja em Ti, possamos renunciar àquilo que nos atrapalha a viver um relacionamento contigo, que possamos renunciar àquilo que tem tirado a nossa atenção de Ti, que tem talvez nos amarrado ao desejo pelas coisas desse mundo. Pai, nos liberte disso, em nome de Jesus. E que Teu poder se manifeste na vida de cada um, em cada família representada aqui, em cada um que está nos assistindo em casa, Deus, em cada família, Pai,
representada, que haja essa manifestação da Tua graça, e que de alguma forma que todos nós possamos compreender que de fato a Tua manifestação é algo maravilhoso, é algo grandioso na nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu peço também, Deus, que o Senhor traga libertação sobre aqueles que estão cativos, aflitos, presos a algumas coisas, Pai. Estenda a sua libertação. Às vezes são mentiras, pensamentos errados, às vezes são medos, às vezes são mágoas, outras vezes são coisas erradas, imorais, ou até espíritos malignos, Pai. Que haja libertação nesse lugar em nome de Jesus. Pedimos por isso, para que toda e qualquer oposição da Tua vontade saia daqui desse lugar e flua apenas a Tua preciosa graça sobre nós aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar essa última música, mas eu preciso te dar a oportunidade. Se você tem lutado, aflito e angustiado com coisas que têm aprisionado você, eu sei que isso é difícil, traz muita tristeza e muito desânimo, mas eu preciso te falar que Jesus tem poder para te libertar. Eu quero te convidar ao posicionamento, que você possa chegar aqui à frente, enquanto a equipe louvor vai cantar a música, e que você possa já fazer esse posicionamento em nome de Jesus. Eu quero a libertação de tudo aquilo que me aprisiona. E aí você pode chegar aqui à frente, e aí você já começa a falar com Deus, e vai falando: Deus, o que me aprisiona é isso, 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 aquilo. E no final nós queremos orar por você. E talvez você até possa convidar alguém, o seu líder de célula, alguém da sua célula, fala: vem comigo, vem orar comigo, porque eu preciso desse apoio. Tenho lutado, por vergonha não tenho falado nada, tenho lutado calado, sozinho, tenho sofrido, e não tenho alcançado a vitória. Você tem o privilégio de chegar aqui à frente, conversar com Deus, e depois nós queremos orar por você. Amém? Você pode se colocar de pé. Esse lugar é na presença do nosso Deus, e aquele que um dia já esteve na presença de Deus não sabe viver em outro lugar. E aonde ele está, ele clama pela glória do Senhor. Esse é um lugar. Há um lugar
A palavra do Senhor, ela afirma de que quando nós confessamos nossos pecados, nós somos perdoados. A palavra do Senhor nos diz que o nome de Jesus é poderoso para nos libertar de tudo. De tudo aquilo que você está pensando agora. Ele é poderoso para te libertar, para colocar a mão sobre a sua vida e tirar aquilo que está te incomodando, aquilo que tem te aprisionado, aquilo que tem trazido aflição ao seu coração. Fale isso para Jesus agora. Fale isso para Jesus. Fala assim: Jesus, o que está apertando meu coração é isso. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele te compreende, sim. Ele te compreende. Ele virá com teu poder. Poder do nome de Jesus. Poder do precioso sangue de Jesus. Assim como na cruz do Calvário Ele derrotou Satanás e seus demônios, Ele agora vai anular a força dessa prisão que tem prendido você. Nós vamos orar, mas a manifestação é dEle. Nós clamamos e Ele nos ouve. A manifestação da glória de Deus é dEle. Nós confiamos nisso. E Pai, o Senhor conhece cada um aqui com a sua história, com o seu peso, com a sua escravidão. O Senhor sabe das lágrimas que já correram sobre essas faces, a aflição do coração e a angústia em tantos momentos. O Senhor sabe que houve até vontade de desistir, de não tentar mais, e até o pensamento de que o Senhor não seria capaz de libertá-los, que o Senhor não seria poderoso o suficiente para gerar essa transformação, essa libertação. Pai, a gente sabe que tudo isso é mentira. Nós sabemos que o Teu poder aqui nessa noite é o suficiente para libertar cada pessoa que aqui está, para ouvir o clamor de cada coração e declarar sobre a vida desses queridos: meu filho, minha filha, você está perdoado. Você recebe isso? Você recebe o perdão? E esse Jesus é capaz de falar também: meu filho, minha filha, você está liberto. Não há mais cadeia sobre a sua vida, não há mais opressão. Aquilo que Satanás tentou fazer perdeu sua força. Agora a sua vida será movida pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e você será conduzido de glória em glória, Pai. Obrigado, Jesus, por essas promessas maravilhosas. Obrigado, Jesus, por essa Tua declaração de vida sobre cada um aqui, Pai. Eu oro pedindo ao Santo Espírito de Deus que essas vidas sejam seladas, que esses nomes sejam escritos no livro da vida, que eles sejam declarados como liberto ao mundo espiritual, ao mundo, a esse nosso mundo, ou outras coisas ou sentimentos que tenham aprisionado esses queridos, Pai. Eles são libertos em nome de Jesus, porque se submeteram à Tua vontade, porque se submeteram ao Teu querer. Eles estão libertos em nome de Jesus. E nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque temos certeza dessa manifestação do Teu poder nesse lugar. Temos certeza da manifestação do poder do Senhor sobre nossas vidas. Nós cremos nesse poderoso Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados e nos libertou de toda a maldade, inclusive do pecado. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus, pela libertação. Obrigado, Jesus, pela vitória. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa noite. E nós declaramos com os nossos lábios, porque nós cremos que o Senhor está aqui nessa noite. Você pode concordar com essa afirmação? O Senhor está aqui. Receba a sua liberdade em nome de Jesus. Não viva mais aprisionado na mentira de Satanás, ou na mentira da sua cabeça. O poder desse Jesus é o suficiente para te libertar de todo mal. Amém? Viva essa liberdade em nome de Jesus. E a gente pode aplaudir o nome desse Jesus maravilhoso. E você pode declarar que Jesus é poderoso. Você pode dar glória, honra a esse Jesus. Então viva fazendo isso. Que esse amor, essa graça de Jesus continue envolvendo a sua vida. Que o amor de Deus o Pai esteja sempre perto. E que você seja envolvido com esse amor. E que a comunhão do Espírito te acompanhe na célula, em qualquer encontro onde o povo de Deus está. Em nome de Jesus. Amém? Não posso falar do abraço, mas se eu fosse você. Deus abençoe, uma ótima semana a todos. Ontem nós tivemos um momento especial, um dia especial, aniversário do nosso saudoso pastor Helmut. Queria convidar aqui o André para uma palavra. Segura um pouquinho aí que vai ter parabéns, tá? Muito breve, mas importante esse momento aqui. João, na terceira carta de João, quando ele começa a carta, ele faz um elogio a Gaio, a um amigo, a um discípulo. E eu gostaria de ler o versículo 2 ao 4 ao seu coração, Elcio. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Eu acho que todos nós temos essa convicção que realmente tem sido um ramo frutífero nessa igreja e nas nossas vidas. E nós somos gratos a Deus. Você fez aniversário, mas quem ganhou o presente somos nós. Obrigado por sua vida, obrigado pelo esse líder fantástico que você é, essa demonstração de vida. E clamamos a Deus sempre por ti. Gostaríamos de orar. Vou chegar mais perto aqui. Se você quer abençoar o Helmut, estenda sua mão. Paizinho querido, obrigado, Deus, por esse momento. Tantas coisas boas o Senhor já fez hoje no nosso meio. E agora nós queremos te agradecer, Deus, pela saúde, pela disposição, pela força com que realmente leva a tua palavra e a vida dele. Abençoa, Deus, continua derramando a tua força, a tua coragem, o teu conhecimento, a tua sabedoria na vida do Helmut, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos presenteia com a vida dele no nosso meio, na nossa liderança. E nós clamamos, Pai, por misericórdia, por graça e a continuidade da liderança dele aqui no nosso meio. Obrigado, Deus, pela vida do Helmut. Em nome de Jesus, amém. Amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, por
Eu vou agradecer as crianças lá em cima também, cantaram para mim ontem, né? Fizeram um videozinho, muito obrigado crianças, foi muito legal, muito gostoso. Agradeço muito pelo carinho de vocês, todos vocês, pela forma honrosa que a gente pode conviver. Deus abençoe vocês poderosamente, amém? Muito obrigado por esse carinho também.